Segunda corrida de 2026 que certamente não deixará ninguém indiferente, cheia de acontecimentos. Mesmo que não gostemos do novo regulamento, tivemos uma corrida com muita ação em vários momentos, que fez história nos livros para alguns e abre a porta para um 2026 mais interessante do que muitos de nós originalmente pensávamos, se nestes dias forem feitas as mudanças corretas neste regulamento. A verdade é que não fico decepcionado com o que vimos neste grande prêmio, mas sendo 3 da manhã e não querendo que este vídeo dure uma eternidade e eu acabe dormindo até as 9, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao resumo da segunda rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Neste fim de semana aconteceu o primeiro formato sprint da temporada e, como sempre, faço um mini resumo. A corrida começou agitada. Inicialmente, Russell defendeu a liderança, com Antonelli tendo uma largada péssima, e ele acabou descontando em Hadjar, com quem colidiu na curva número 6, recebendo depois uma punição de 10 segundos pela ação. Hamilton saiu decidido a ser o protagonista deste sprint, e durante as primeiras voltas começou a ultrapassar Russell, que se defendia e depois recuperava, e assim foi o ritmo das primeiras voltas, até que acabou perdendo a posição tanto para Russell quanto para Charles Leclerc. Mais adiante, o Audi de Hülkenberg foi nos fazer companhia no além, ficando parado na curva número 1, o que provocou um safety car onde vários pilotos entraram nos boxes. Nesse momento, Antonelli cumpriu sua punição, e alguns se arriscaram a não parar, como Liam Lawson ou Oliver Burman, buscando os pontos com uma estratégia arriscada. Na relargada, Antonelli passou por Lawson, Burman e Piastri. Enquanto isso, Hamilton conseguiu tirar o terceiro lugar de Norris, deixando Russell como o vencedor da primeira corrida sprint do ano, com Charles Leclerc terminando em segundo e justamente em terceiro, Lewis Hamilton. Mas no domingo era a hora da corrida de verdade, e antes de começar teríamos muitas surpresas, mas vamos uma por uma. E o fato é que 4 carros não largariam no Grande Prêmio, todos por problemas de confiabilidade detectados minutos antes da largada. Os McLaren não puderam reiniciar a corrida. Originalmente Albon sairia do pit lane, mas também ficou de fora por uma falha não resolvida. Por fim, Gabriel Bortoleto também não largou devido a uma falha antes do início do Grande Prêmio. Sabe-se até agora que na McLaren houve falha na unidade de potência que era praticamente impossível resolver antes da corrida. Assim, apenas 18 carros estariam na pista na largada. Mas um dia antes, Antonelli fez história na Fórmula 1 ao conquistar sua primeira pole position oficial e quebrar o recorde de pole position mais jovem que antes pertencia a Sebastian Vettel com 19 anos. Seu perseguidor na largada seria George Russell, que mesmo com um problema na unidade de potência na última classificação, manteve o segundo lugar, e Lewis Hamilton terminou em terceiro, pronto para brigar no início. E isso nos deixava com a dúvida se Antonelli conseguiria defender essa primeira posição para conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1, se Russell faria valer seu status de favorito ou se, pelo contrário, teríamos alguma surpresa no resultado final. No domingo era hora de ter todas essas respostas, e assim que os carros se posicionassem no grid de largada, as luzes do semáforo se apagariam. E com isso, começaria o Grande Prêmio da China. Kimi conseguiu fazer uma boa largada, mas como era de se esperar, as Ferrari saíram como um míssil balístico e Hamilton assumiu a primeira posição já na primeira curva, enquanto Leclerc conseguiu ultrapassar Russell e também tentou ultrapassar Antonelli na primeira curva. Kimi manteve a segunda posição, com Hamilton em primeiro, Antonelli em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Mais atrás, nessa mesma curva, tivemos um contato entre os Cadillac, que fez com que Checo rodasse, e mais adiante, na curva inclinada, Hadjar estava brigando com Bergman, mas acabou rodando, e o piloto britânico mal conseguiu evitar uma batida, prejudicando bastante a corrida de Hadjar, que teve que entrar nos boxes nessa mesma volta para recuperar os pneus, que praticamente se despedaçaram com aquele giro. Isso permitiu que vários pilotos ganhassem posições. Colapinto foi um dos mais beneficiados, avançando até sexto lugar com estratégia de pneus duros. Na segunda volta, Antonelli ultrapassou Hamilton e recuperou a liderança da corrida. Russell ultrapassou Leclerc pela terceira posição, e na quarta volta também passou Hamilton, reassumindo o segundo lugar para tentar alcançar seu companheiro de equipe. Nessas primeiras voltas, um piloto que estava sofrendo era Max Verstappen, que teve uma largada terrível. Quero pensar que foi por algum problema com a bateria, como aconteceu na sprint ou no Grande Prêmio da Austrália. Na quinta volta ele já era 10º, mas prolongou o stint com pneus macios e teve alguns bloqueios e contraestessos, tentando ultrapassar Arvid Lindblad, o que estava fazendo com que os pneus do piloto neerlandês se destruíssem e ele perdesse ritmo aos poucos.
Sem conseguir ultrapassá-lo, ficou vulnerável e Oliver Bergman assumiu sua posição. Embora à frente, Lindblad conseguiu ultrapassar Liam Lawson para ganhar essa posição. Mas vendo que os pneus de ambos os pilotos estavam perdendo muito ritmo, tanto Verstappen quanto Lawson entraram nos boxes nessa volta número 5. Só que ambos teriam muito azar, porque na volta seguinte, Stroll ficaria na pista por uma falha de confiabilidade, e isso provocaria um safety car que quase todos aproveitariam. Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Gasly, Bergman, Sainz, Bottas e Isaac Hayar pararam nos boxes, deixando Lawson e Max em 13º e 14º, pois não puderam aproveitar a neutralização para parar. Dos que não trocaram pneus por largarem com pneus duros, Franco Colapinto chegou à 2ª posição e Esteban Ocon terminou em 3º. Por isso precisariam parar depois na corrida. Com o safety car foram prejudicados na estratégia, pois se parassem naquela volta, precisariam de 2 paradas com 2 stints de pneus médios. O Grande Prêmio foi retomado na volta número 13 e nesse começo as Ferrari estavam voando. Hamilton passou Russell, que caiu para 3º, e depois foi superado por Charles Leclerc, que dizia não ter aderência nas voltas iniciais após a relargada. Hamilton, na verdade, ficou na cola de André Akin e Antonelli, mas este conseguiu se manter até que seus pneus atingissem a temperatura ideal, e com isso manteve a primeira posição. Mais atrás, senhoras e senhores, estávamos prestes a começar o show de Franco Colapinto, que de repente se transformou em Gandalf do Senhor dos Anéis, e ele levou seu papel muito a sério, porque não estava deixando passar nenhum de seus rivais diretos. Depois de ser ultrapassado pelas Mercedes e pelas Ferrari, o cara bloqueou qualquer tentativa de ultrapassagem vinda de Esteban Ocon ou de Oliver Bergman. Conseguia resistir aos ataques dos rivais, que tentavam como podiam, mas estava muito difícil conseguir ultrapassá-lo. Só foi até a volta 21 que Bergman e Verstappen finalmente conseguiram ultrapassá-lo, e ambos os pilotos aproveitaram isso para conseguir se distanciar do grupo em uma manobra que acabou sendo fundamental, pelo menos para Oliver Bergman. Mas o argentino, do jeito que podia, provavelmente ao ritmo de alguma cúmbia vilheira, estava evitando ser ultrapassado, brigando com tudo contra Esteban Ocon. A disputa entre esses dois estava bem intensa. Mas enquanto esses dois discutiam sobre suas diferenças culturais, sobre o resultado da Copa do Mundo de 2022 de futebol, lá na frente, as Ferrari começariam a brigar novamente, pois na volta 24, Leclerc foi para cima de Hamilton na freada da curva 14, e Hamilton tentou recuperar a posição, mas foi praticamente impossível para ele. Embora tenha guardado rancor por algumas voltas, porque na volta 26 ele jogou o carro no mesmo ponto. Embora Leclerc devolvesse na curva número 1, mas Hamilton não desistia, tentava recuperar a posição, e os dois continuaram brigando por todo o segundo setor. Hamilton ultrapassava, Leclerc retomava, e parecia disputa de título, não pelo terceiro lugar. George Russell aproveitou e ultrapassou ambos nas voltas 27 e 30, reassumindo o segundo lugar. Graças ao desgaste e ao ritmo da Mercedes, conseguiu se distanciar dos pilotos da Ferrari. Isso trouxe um pouco de calma para a disputa, e voltando para trás no grid, tivemos um rodopio de Lindblad na volta 28 que praticamente destruiu sua corrida. Já na volta 30, Ocon entrou nos boxes tentando fazer um undercut em Franco Colapinto, depois de não conseguir ultrapassá-lo na pista. No entanto, só na volta 33 que Colapinto entra nos boxes e consegue sair à frente de Esteban Ocon. Em uma manobra desastrosa ao som de Segura Meu Croissant, o francês errou ao tentar mergulhar na curva 2 e bateu em Franco Colapinto, causando danos a ambos. Giro sem consequências para o piloto argentino, mas gerou punição de 10 segundos. Depois disso, Ocon estava em 8º e Carlos Sainz em 10º, devido à parada antecipada com o safety car e ao acidente de Esteban Ocon. Para Colapinto, isso dava ao piloto espanhol a oportunidade de somar pontos. Colapinto terminou quase 20 segundos atrás de Carlos Sainz, e com 20 voltas restantes, parecia improvável que ele conseguisse diminuir essa diferença. Mas na frente, o show continuava sendo dado pela equipe Ferrari, pois na volta 36, Leclerc comete um erro na freada da curva 14 e Hamilton assume a terceira posição da corrida. Mas com um ótimo ambiente de trabalho da Ferrari, isso obviamente não ficaria assim. O monegasco tentou retomar a posição na curva do caracol, mas Hamilton tinha potência e conseguiu se defender. Embora na volta 39 ele tenha atacado novamente Lewis Hamilton na curva 14 ultrapassando, mas o britânico devolveu na curva do caracol. E embora esses dois continuassem brigando, dessa vez Hamilton conseguiu controlar o ritmo e se afastar pouco a pouco, a um ponto em que Leclerc já não conseguiu nem mesmo responder a esse ataque.
Depois disso, a corrida se estabilizou bastante, e no final só restava ver se Franco Colapinto conseguiria entrar na zona de pontuação ou não, embora na volta 42 ele tenha conseguido ultrapassar Arvid Lindblad para assumir a 11ª posição. Ainda com 7 segundos atrás de Carlos Sainz, a missão seria muito difícil para o piloto argentino, mas um pouco de sorte apareceu quando o motor de Max Verstappen foi para o além, quebrando na volta 46 e forçando seu abandono da corrida. Isso fez com que todos a partir da posição 7 subissem uma colocação. Isso colocou Colapinto na zona de pontuação. Nas voltas finais, ele alcançou a traseira de Carlos Sainz, mas não o ultrapassou devido à excelente defesa do piloto espanhol, que manteve a 9ª posição. E no final, essa foi a última ação do dia, pois ao chegar na volta 56, Andrea Kimi Antonelli fazia história na Fórmula 1, conquistando a vitória no Grande Prêmio da China. Primeira vitória da temporada e da sua carreira esportiva para Kimi Antonelli, que aos 19 anos se torna um vencedor de grandes prêmios, colocando seu nome no exclusivo livro de vencedores da história da Fórmula 1, em uma corrida com um ritmo muito bom, bem controlada e onde não cometeu erros graves, o que lhe permitiu conquistar essa primeira vitória que é tão especial para um piloto de Fórmula 1. O top 10 do GP da China ficou assim: George Russell em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, conquistando seu primeiro pódio com a Ferrari, Charles Leclerc em quarto, Oliver Bergman em quinto com ótima corrida e Pierre Gasly em sexto. Liam Lawson fica em sétimo, sendo o melhor dos Red Bull. Isaac Hayar termina em oitavo e Carlos Sainz em nono, após ótima corrida. E fechando o top 10, Franco Colapinto, que conquista seus primeiros pontos com a equipe Alpine. Olhem, eu sei que o regulamento técnico não é dos melhores, e faço parte do grupo que não gosta muito dele, mas é inegável que hoje tivemos uma corrida muito divertida. Muitas disputas, grandes batalhas em vários pontos, e honestamente eu não quero ficar quebrando a cabeça pensando se são artificiais ou não. Considero que a corrida foi muito divertida, e no final minha nota será 8, boa corrida. Realmente, não sei se esse vai ser o tom durante todo o ano, mas pelo menos hoje eu aproveitei muito, e acho que isso é o que deveria importar no final das contas. Obrigado por assistir ao vídeo. Meus pilotos do dia nesta ocasião são Andrea Kimi Antonelli, cujo ritmo lhe garantiu a vitória, Lewis Hamilton, um dos grandes destaques do Grande Prêmio com sua grande batalha com Leclerc em uma ótima corrida da parte dele. Por fim, Franco Colapinto, com estratégia diferente após toque com Esteban Ocon, animou a corrida e marcou pontos ao aproveitar o problema de Verstappen. E minha decepção do dia é a Red Bull. Eu já sabia das dificuldades do carro em curvas lentas, mas o que aconteceu hoje foi desastroso. Sem ritmo, presos no pelotão do meio, Verstappen abandonou no final por problema de confiabilidade. Não sei se estão pagando por atrasar a atualização do carro de 2025 e tirar recursos do de 2026. É claro que as boas impressões da pré-temporada vão desaparecendo aos poucos, e já não é só uma questão do motor, onde já se sabia que haveria um déficit, mas o carro também não é muito forte, e esta corrida foi um desastre terrível para a equipe do Touro Vermelho. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do Grande Prêmio da China 2026 de Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou da corrida? Você gostou? Ainda não gosta desse tipo de corrida? E obviamente, quem foram seus pilotos do dia e suas decepções do dia neste Grande Prêmio da China 2026 de Fórmula 1? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu vou ficando por aqui dizendo que se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilha esse com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!